Olá, amigos! Mais uma vez estamos de volta com seu programa Apocalipse, onde o fim é o começo. Todos os sábados, nesse horário, nós estamos trazendo esse estudo sobre o Apocalipse. É muito importante você preparar o seu coração para as coisas que estão para acontecer. Eu quero dizer para você que é novato, você pode se inscrever, você pode enviar esse link para os seus familiares, amigos, colegas. Você que todos os sábados está conosco ou em outro horário, outro dia, fique à vontade para poder você visitar a playlist e você também assistir, participar, estudar os outros vídeos que nós temos na playlist. Agora, um método muito bom é você escrever aquilo que você está aprendendo. Se você trouxer para um caderno e você começar a escrever, há uma facilidade de você memorizar todo esse assunto que é tão complexo em relação ao Apocalipse. Tá bom? Se inscreva no canal quem não é inscrito, dá um joinha, sempre dá um like aí para poder impulsionar o vídeo, o link para outras pessoas. Deixa eu chamar aqui o meu amigo, irmão, Dr. José Luiz. Deus abençoe. Olá, pastor Genival, forte abraço ao senhor e à sua família, queridos ouvintes. Hoje um tema importantíssimo que falaremos a respeito dos sete selos do Apocalipse, só que hoje na visão historicista. Nós já falamos a respeito dos sete selos do Apocalipse nas visões tanto futurista quanto na visão preterista. Hoje, diferentemente das visões anteriores, o futurismo que traz ali um olhar mais para o futuro dos eventos do Apocalipse, com a visão do terceiro templo, anticristo, e aí o futurismo dividiria-se entre pré-tribulacionismo e meso e pós-tribulacionismo. Depois falamos sobre o preterismo como uma visão muito mais antenada ali no ano 70, no primeiro século, nas profecias dos profetas maiores e menores a respeito da destruição de Jerusalém, da Jerusalém apóstata, do Império Romano, etc. Já a visão do historicismo, em que falaremos hoje, é uma visão muito mais voltada para o contexto histórico da Bíblia. Eles acreditam que os primeiros selos seria o inaugurar da pregação do Evangelho, né, o inaugurar dessa pregação do Evangelho, desde a primeira vinda de Cristo até o final, até a segunda vinda de Cristo, nos últimos dias, né? Então, nesse decorrer da história, da primeira vinda até a segunda, teríamos eventos que relatariam uma guerra uma luta constante entre o bem e o mal, entre a igreja, né, e Satanás, as forças espirituais do mal. E neste contexto é que o pastor Genival fará a leitura aqui do nosso livro que nós lançamos, do Apocalipse, onde o fim é o começo. Se você quiser acompanhar aí da sua casa, anotando no seu livro, se você quer adquirir esse livro, nós colocaremos aqui nas descrições do vídeo o link para que você possa estar adquirindo o seu livro no formato digital. Terá também o contato do pastor Genival, o meu contato, para que possa estar adquirindo o livro no formato físico e estar acompanhando diretamente aí do seu livro. Ok? Então vamos lá, pastor Genival, na página 100 aqui do nosso livro, para que aqueles que nos acompanham possam estar lendo aí na tela do computador também, vendo aí o que nós escrevemos a respeito desse estudo da visão historicista do Apocalipse em relação aos sete selos. Vamos lá então. Então diz assim: outros, porém, adeptos da tese historicista do Apocalipse, atribuem o livro selado com sete selos com a revelação de toda a era da igreja. Dentro dessa posição, o livro selado com sete selos representaria toda a história da igreja, desde a ascensão de Cristo ao céu até o seu retorno glorioso. Vale dizer que dentro do cristianismo esta tese é a mais defendida por grandes teólogos durante a história da igreja e é geralmente adotada por amilenistas, pós-milenistas. Assim, para essa posição, a interpretação dos selos seriam. Então, nós vamos agora ler selo por selo, e para essa interpretação historicista, o primeiro selo seria o cavalo branco com seu cavaleiro representaria o próprio Cristo, ou a igreja que venceria com o Evangelho.
Segundo essa corrente, a representação de Cristo descrita em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16, apresentaria pequenas diferenças em relação aos detalhes do cavaleiro do primeiro selo, o que levaria à ideia de que o primeiro cavalo seria Cristo. Apresenta como argumentos o fato de que o anticristo não é em nenhum momento descrito como na cor branco, muito menos saindo vencendo para vencer. Tratando-se do segundo selo, neste selo, o cavalo vermelho com seu cavaleiro representaria a intensa perseguição ao povo de Deus durante a história. A igreja enfrentou duras perseguições já no primeiro século pelos judeus e o Império Romano até nossos dias atuais. Ainda por não darem crédito ao Evangelho da Paz, ao longo dos tempos as várias nações se rebelaram uma contra as outras. Deus oferta ao mundo a paz, mas a rejeição ao Evangelho da Paz traz guerra, a falta de paz. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, 36, versículo 36, tem essa referência que estaremos no decorrer desse estudo falando. Esse terceiro selo, o cavalo preto, seria o cavalo preto que representaria a fome, a pobreza extrema. Muitos interpretam esse cavalo como sendo decorrência da perseguição sofrida pelos cristãos no primeiro século, que, por não se curvarem ao sistema românico, teriam sido impedidos de comprar e vender. Ou se prestava culto ao imperador romano, ou seus bens acabavam sendo confiscados. Já o quarto selo, e do último cavalo aqui, o quarto cavalo, seu cavaleiro, representaria a morte, cujo nome é descrito no próprio livro. Para seu intento, a morte se utilizaria de alguns instrumentos, quais sejam a guerra, a fome, a pestilência e as bestas feras. É uma intensificação dos caos, ou do caos, resultando na morte de muitos, tantos na igreja quanto em toda a terra. Agora, tratando-se desse quinto selo, para muitos haveria aqui uma mudança de perspectiva, pois ao invés da terra, João agora teria visto o céu. João teria visto um altar e as almas daqueles que foram mortos por não negarem a sua fé sob ele. As almas clamam pedindo a justiça divina. Entende-se que essas almas são dos mártires que foram mortos em razão do Evangelho. Foi-lhe dito que ainda repousasse por mais um pouco de tempo, até que os conservos que haviam também de ser mortos, ou seja, daqueles que ainda estão para morrer por amor de Cristo. O sexto selo. Nesse sexto selo, nesta visão dos historicistas, diz que este sexto selo revela o dia da ira do Cordeiro. Esse dia que não necessariamente precisa ser um único dia. É descrito por João como sendo algo terrível, com os astros no céu e a terra sendo abalados. Interlúdio. Entre o sexto e o sétimo selo acontece um intervalo interlúdio, em que João vê os eleitos de Israel a serem selados, o terror dos ímpios diante do juízo de Deus. Já o capítulo 7 termina mostrando a grande alegria e a glorificação dos remidos na segunda vinda de Cristo. O sétimo selo e o último selo, ele mostra 7 anjos tocando 7 trombetas. Os selos descreveriam
o sofrimento da igreja perseguida, já as trombetas, o sofrimento do mundo em resposta às orações da igreja. Independente da corrente que se adote, é preciso ter em mente o respeito às demais interpretações dadas. Há bons argumentos para todas as correntes, bem como pontos não conclusivos ainda pendentes de revelação. E assim a gente vê essa visão, essa interpretação dentro dessa narrativa dos historicistas. São poucas diferenças, né? Aqueles que já assistiram os vídeos anteriores sobre essa visão futurista e a preterista a respeito dos sete selos, percebeu que alguns pontos aqui do historicismo, ele não discorda nem dos preteristas e nem dos futuristas, até porque eles vão desde lá de trás até no futuro. Então, nesse contexto, né, eles acreditam, e dentre algumas pequenas diferenças, de que a parte inicial dos selos seriam ainda contemporâneos aos primeiros séculos, assim como acreditariam os preteristas, com algumas ressalvas que eu já vou falar. E na parte final dos selos já seriam os eventos no futuro, batendo com as informações também dos futuristas, bem com algumas ressalvas. A primeira ressalva que nós temos que fazer é em relação ao primeiro selo. O primeiro selo, para a visão futurista, seria a primeira manifestação do anticristo trazendo enganação à humanidade, no futuro. Para os preteristas, lembra? Os primeiros 4 selos são 4 juízos sobre a Israel apóstata. Seriam aqueles 4 juízos, já falados ali em Joel, Ezequiel, Jeremias, etc. Aqui na visão já dos historicistas, eles dizem o seguinte, olha, o primeiro cavalo e o seu cavaleiro, na verdade, não é o anticristo e não seriam juízos. Na verdade, é um contar da história a partir da primeira vinda de Cristo. Com a morte e a assunção de Cristo, que já foi dito lá nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse, inauguraria um período de pregação do Evangelho. E aqui, quando está falando cavalo e seu cavaleiro, na verdade, é Cristo e a sua igreja. Quando diz que saíram para vencer, eu jamais poderia atribuir essa frase ao anticristo, porque quem sai para vencer não é o anticristo. Quem sai para vencer é a igreja, e é Cristo. E aí os historicistas fazem um paralelo lá no capítulo 19 do Apocalipse, lá no capítulo 19 do Apocalipse, também teremos a visão de um cavalo branco e o seu cavaleiro. Só que lá no capítulo 19 fica claro e evidente a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 6 não temos esta clareza. Porém, os historicistas fazem essa comparação de características do primeiro cavalo e seu cavaleiro branco do capítulo 6 com o cavalo e seu cavaleiro do capítulo 19, do versos 11 até ao versos 16, lá do livro do Apocalipse, que eu farei a leitura aqui até para que os senhores possam estar acompanhando, quem quiser pegar a sua Bíblia em casa e também aqui na tela. Lá diz o seguinte: E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então a gente já vê aqui no capítulo 19, logo no versículo 11, que não é o anticristo, aqui já é Cristo. Né? Ele se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então aqui está claro e evidente que é Cristo. Versículo 12. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Veja, cavalo e seu cavaleiro, cujo nome é Fiel e Verdadeiro, ele vem pelejar com justiça, as suas vestes, não obstante sejam brancas, estavam tingidas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, os historicistas vão dizer, olha, está vendo este cavalo e cavaleiro
que estão aqui no 19, versos 11, é, na verdade, o mesmo cavaleiro do primeiro, o cavalo e seu cavaleiro lá dos 7 selos. Porque ele sai para vencer, ele sai para pelejar com justiça. Só que, no versículo 13, vai dizer, no capítulo 19, vai dizer que ele, o nome pelo qual se chama, é a palavra de Deus. E como é que este cavalo e seu cavaleiro branco saem para vencer? Através da palavra de Deus. Então, os historicistas vão falar, é isso mesmo, tá vendo? É a palavra de Deus que começa a ser apregoada no mundo, a partir da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. A palavra de Deus passa, o evangelho passa a ser pregado através da sua igreja a todo o mundo. Então, eles fazem essas relações do primeiro cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse, com o cavalo branco e seu cavaleiro, do capítulo 19, versos 11. E ele continua lá no versículo 14 do 19. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos. Olha a designação, sempre branco, não para atribuir ao anticristo, mas o branco para atribuir a Cristo e ao seu exército. Vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações. Então veja, o primeiro cavalo e seu cavaleiro é Cristo, que vence, inicia-se, sai para vencer através da pregação do evangelho em sua igreja, e a arma que ele utiliza é uma espada aguda que sai da sua boca, para ferir com ela as nações. E os cavaleiros seguintes são justamente guerras, fome, destruição, como se fossem os juízos de Deus, mas não o anticristo. O personagem muda aqui na visão historicista para o personagem da visão futurista. Versículo 15 ainda. E ele regerá as nações com vara de ferro, e ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então essa é a conexão, é a primeira ressalva que a gente faz em relação à diferença entre a visão historicista, naquilo em que diverge, com as visões, tanto preterista e futurista. Agora, Luiz, eu sei que nós não estamos fazendo um debate, nós estamos trazendo as teses de cada interpretação. Mas o amigo telespectador, ele pode estar fazendo essa pergunta. E eu não sei se pego você de surpresa, mas embora você tenha essa, gosta muito dessa interpretação aí, mas o que difere então? Porque no capítulo 19 do Apocalipse está claramente de que é Cristo. Está claramente que é Cristo. Mas no capítulo 6 já deixa dúvida se é ou se não é. Porque eu vou até voltar um pouquinho aqui para poder... que eu estou aqui querendo fazer essa pergunta no lugar do amigo telespectador, para eles entenderem. E havendo o cordeiro aberto os selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, o cavalo branco, um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Então, aqui está mostrando ser um evento. No 19 está mostrando ser outro evento. O que faria entender que é o mesmo evento? Exatamente, essa divergência vai ter sempre. Não dá para afirmar que é ou não é. Né? Como o senhor mesmo falou, no 19 fica claro que é Cristo. É Cristo saindo para pelejar em justiça, e ele peleja com a sua palavra, a palavra que sai da sua boca. Certo? Já no 6, não dá para ter certeza. Por isso que nós temos mais divisão de interpretação no 6 do que no 19. No 19 ninguém discute, nem preterista, nem futurista, nem historicista, nessa parte específica, tá? Porque é claro no texto bíblico. Lá no 6 não, no 6 traz margem, porque nós temos essa visão do arco, da espada, da balança, lá no Antigo Testamento. Se nós formos nos profetas antigos,
vai ter os 4 juízos, e os 4 juízos são exercidos, primeiro por ar, depois temos a espada, depois a balança, que representaria a fome, e a morte, né, a guerra. Então, assim, na visão preterista, eles vão buscar argumento nas profecias. Na argumentação dos historicistas, eles buscam nas comparações. Eu não posso dizer que é nem que não é. Há possibilidades, né? Quais são as possibilidades? Ou fundamento preterista, ou fundamento historicista, com base nessas comparações de que o anticristo não poderia sair para vencer, só Cristo poderia sair para vencer, e a cor do cavalo, que é branco também, etc. Né? Esse seria o primeiro estágio, não do anticristo, mas da pregação do evangelho de Cristo, com base no artigo 19. Né? Vão surgir perguntas, mas por que isso, por que aquilo? Realmente vai surgir. Assim como vai surgir na visão futurista. Mas por que o anticristo? Tipo assim, mas quem falou que o anticristo vai enganar as nações de um cavalo branco? Também, as perguntas nas interpretações, elas vão surgir, tá? Então, eu oriento aqueles que estão acompanhando os vídeos que acalmem-se um pouquinho em relação a levantar uma bandeira de qualquer corrente, esperem compreender todo o Apocalipse como um todo, ler o Apocalipse, compreendê-lo como um todo, porque aí sim você vai poder fazer conexões melhores para você tirar a sua conclusão. Olha, eu sou mais filiado à corrente preterista. Ok, porque na coerência geral, eu me inclino mais por esta. Não, eu sou mais futurista, eu acredito. Mas é importante que conheçam todas, porque ninguém pode dizer que é ou não é. E aí, Só quem vai dizer são os sinais que forem acontecendo. e aí a importância desse livro. Porque se essa pessoa Sim. tem, né, em mãos esse livro, e ela tem tudo isso aqui que nós estamos trazendo para os amigos telespectadores, são conteúdos do livro O Apocalipse, onde o fim é o começo. E houve essas perguntas durante 4 anos de estudo. Ficamos ali, tiveram pessoas dentro do estudo que começaram com uma tendência historicista e terminaram como um futurista, sendo tendencioso ao futurismo. Outros futurismos que terminaram pendendo mais para o historicismo, o amilenismo, né? Como definiu e vestiu a camisa e comprou a bandeira, o Nilvando já chegou, não. Essa aqui é a minha. Me identifiquei. Vale ressalvar isso, né? Que futurismo, o pastor Genival é mais adepto à questão futurista, eu sou mais adepto à questão preterista moderada, e o Nilvando se inclinaria mais para essa questão do historicismo, né? E uma dessas teses do amilenismo seria visualizar Cristo aqui e a pregação do evangelho, porque eles já acreditam que aqui inaugura um reino. O reino, para eles, já inauguraria aqui com a morte e ressurreição de Cristo. Por isso que eu estou falando para a gente aguardar um pouquinho em relação às afirmações sim ou não, certo ou errado, porque a perspectiva do intérprete ela é diferente em cada corrente. Né? Para os futuristas, o milênio será literal no futuro, mas não vamos falar isso na vídeo do milênio. Já para os amilenistas, não. O milênio já começou, esse reino já começou, então é Cristo aqui com a sua igreja já começa a reinar através da palavra, subjugar as nações com a pregação do evangelho. Inclusive, eu vou acrescentar ainda um versículo lá em Mateus, capítulo 16 de Mateus, versos 18. Eu não sou milenista, mas eu tenho que trazer as teses aqui que eles fundamentam. Lá em Mateus 16, verso 18, vai dizer o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro. É Cristo falando com Pedro, né? Primeiro ele pergunta para Pedro o que Pedro acha, quem ele é, quem é Cristo, né? Pedro revela ao Senhor Jesus Cristo qual é a percepção dele do nosso Senhor. Ele vai falar que ele é o Cristo, etc. Aí Jesus vai e vira para Pedro e fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí os amilenistas vão falar: tá vendo? Cristo instituiu a igreja. Como que o anticristo vai perseguir a igreja e vai prevalecer sobre a igreja? Na verdade, quem prevalece aqui não é o anticristo, é a igreja, através da palavra. Aí ele diz no 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, nessa visão historicista,
esse reinado da igreja ele já começa lá atrás. Há um julgamento, há uma condenação para a Jerusalém apóstata, mas para a igreja, e aí tem essa diferenciação Israel-igreja, para a igreja ao triunfo, ao reino. O reino já começou. Não obstante aquele período de perseguição inicial para Jerusalém apóstata no início do século. Tanto é que o segundo selo, essa seria até inclusive a segunda ressalva, no segundo selo ele vai coadunar com a ideia dos preteristas, da perseguição dos primeiros cristãos. Então ele fala que é primeiro o selo é o início da pregação do evangelho, o segundo selo ele vai contextualizar com a perseguição à igreja do primeiro século, aos de Jerusalém, segundo selo e terceiro selo, questão da fome, Império Romano. Quando ele vai para o quarto selo, é uma intensificação. Então, eles começam ali no primeiro século, início da palavra, perseguição aos de Jerusalém e Israel, a fome e adoração ao Império Romano. Ok, até aqui bate com o preterismo em parte, né? Embora o preterismo acredite que sejam juízos. Quando chega no quarto selo, no quarto cavalo, seu cavaleiro, que é o quarto selo, eles vão falar o seguinte: está vendo? Aqui já é uma intensificação. Não vai parar só lá atrás. Isso vai avançar na história. O quarto selo é uma intensificação das guerras, da fome, da miséria, da peste. Porque nos cavalos anteriores, do segundo e terceiro, nós tivemos já guerra e fome. Quando chega no quarto, ele repete. E repete muito pior. Seria uma intensificação, segundo os historicistas, dessa guerra de fome que teve no primeiro século. Ou seja, uma fome maior e guerras maiores, tal qual aconteceram agora no século XX. A Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, a peste espanhola, nós próprio tivemos agora recente Covid, né? Então, assim, eles vêm até o futuro. E todo esse andar da história, os mártires na fé que foram mortos desde o primeiro século até a segunda vinda de Cristo, seriam revelados no quinto selo, que são as almas que estão debaixo do altar. Lembra, visão futurista, esses mártires da fé, na visão futurista, serão mortos no período de 7 anos, dos segundos 3 anos e meio, dos últimos 7 anos do Apocalipse, uma referência a 70 semanas de Daniel. Então, para os futuristas, esses mártires serão mortos. Para os preteristas, esses mártires morreram lá na perseguição, na grande tribulação, no primeiro século. Para os historicistas, diferentemente, são os mártires de todos os tempos. Abrangeriam os mártires da primeira grande tribulação, os mártires são mortos ao longo de toda a história da igreja, e os mártires que serão mortos também no final dos tempos. Então veja como que flutua a interpretação dos historicistas. O sexto selo, aí sim seria no futuro. Aí eles já chegam à interpretação futurista, que no sexto selo seria o dia do Senhor. Então, o dia e grande e terrível dia do Senhor seria já no sexto selo. Já bateria com algumas interpretações aí com a tese também dos futuristas. E o sétimo selo seria já ali do tocar das trombetas. Em relação ao interlúdio, não vale a pena eu entrar aqui na questão do interlúdio, porque nós vamos falar sobre essa temática na próxima live, né, pastor Genival? Os 144 mil selados de Israel, e nós vamos falar sobre as 4 correntes de interpretação a respeito dos 144 mil selados depois da grande multidão. Mas na live que vem, da semana que vem, não percam sobre os 144 mil selados. Basicamente essa a visão aqui dos historicistas, que tem fundamento bíblico, assim como dos preteristas e dos futuristas. Mas, volto a dizer, segura um pouquinho, porque a gente só vai conseguir entender melhor a cada uma das visões quando a gente começar a abrir esses selos no contar da história do Apocalipse. Depois vem as trombetas, vem as taças, vem o milênio. Aí uma coisa vai começar a se encaixar na outra para que a gente possa dizer realmente qual que é aquela mais coerente para cada um de nós. E é uma questão também da espiritualidade da pessoa. É uma questão do seu nível espiritual. Eu costumo dizer de que a oração ele é o termômetro do cristão. Como é que está sendo a sua oração? Quando você ora, você tem paz, você tem resposta, você tem a intercessão do Espírito Santo,
quando ele intercede por você, que você começa a falar palavras de que não vêm do teu vocabulário, não vêm da tua memória, mas são palavras que vêm fluindo, inspiradas. Então, quando você tem essa comunhão com Deus e você é esse servo de Deus, então ele Deus se sente obrigado a revelar para você, porque ele prometeu. Ele disse que ele revelaria para os seus servos o que estaria para acontecer. Nós já falamos sobre isso nos primeiros vídeos, mas para refrescar a sua memória, é bom a gente falar novamente. Antes de ser destruída Jerusalém, no ano 605, na invasão lá de Nabucodonosor cercando Jerusalém, Deus já tinha revelado para os seus profetas, e aquelas pessoas que eram próximos dos profetas, aquelas pessoas que congregavam, aquelas pessoas que ouviam os profetas, então naturalmente elas receberam essas informações por causa da aproximação dos profetas. Então, esses servos de Deus que ouviam os profetas, inclusive por isso que Josafá ele chega a dizer, né, de que crê no Senhor e estarás seguros, crede nos teus profetas e prosperareis. Quer dizer, porque já foi um ensinamento que ele teve na sua criação, na sua convivência, e o aprendizado com Davi, quando ele aprende de que se eu ouvir os profetas, o que são porta-voz de Deus, que é porta-voz de Deus, então certamente eu vou ter as informações divinas, as informações do que está acontecendo, do que está para acontecer, porque se Deus revela para os seus servos, para os seus profetas, então os profetas eles vêm e nos ensinam. Olha a importância de você ouvir a palavra de Deus desde o momento em que os pastores, os pregadores, evangelistas, obreiros, independente do grau, do nível, da categoria, da hierarquia que esteja essa pessoa, mas se ela está sendo um porta-voz de Deus, falando a verdade, falando como nós estamos trazendo aqui nesse estudo, Luiz, justamente para que essas pessoas tenham esse entendimento e estejam preparados, esteja defendendo a tese historicista, futurista, idealista e preterista, não importa, o que importa é que você já tem noção dessas quatro. Uma coisa eu sei, as quatro elas estão coligadas, elas estão interligadas. Você encontra as quatro misturando ali, tirando um pouco de cada e formando o denominador escatológico do final dos tempos. É essa a nossa esperança, Luiz. Com certeza, pastor Genival, e o zelo, né? Quando a pessoa ela começa a estudar a palavra de Deus, principalmente na questão da escatologia, nasce dentro dela um temor, um zelo e um cuidado, né, com a salvação dela. E aí independe de corrente que ela siga. Todas as correntes aqui, elas vão chegar no denominador comum, que é a volta, a segunda vinda de Cristo, né? Salvação eterna, isso é fato, né? Então, assim, as correntes elas servem para trazer coerência, temor, compreensão dos eventos, preparo, porque ao nível em que os eventos vão acontecendo, eu posso identificá-los no texto bíblico e saber o que vai acontecer depois, como o senhor muito bem pontuou, né? Nosso Deus, antes de ele fazer algo, ele informa isso aos seus servos, aos seus escolhidos. E é o que ele nos faz aqui. O livro do Apocalipse foi justamente para isso. Para que os servos pudessem ler o livro e extrair ali, estarem preparados para a volta do Senhor, como aquelas noivas prudentes, né? Essa que é a ideia do estudo do Apocalipse. Estarmos preparados, assim como as noivas prudentes para o dia da volta do nosso noivo. E como referência, ele revela os seus profetas. O que iria acontecer em Jerusalém, aconteceu, se cumpriu. E quando estava no finalzinho dos 70 anos de escravidão da Babilônia, está lá ele revelando também, não somente para Daniel, mas para todos os profetas da época, contemporâneo a Daniel, o que iria acontecer durante os próximos 300, 400 anos.
e até a chegada de Cristo, que quando chega Cristo, uma vez nós estamos em Cristo, então ele vem revelando para nós e falando para nós o que está acontecendo. Cristo, os apóstolos, os acontecimentos, o cumprimento das profecias dos profetas do Antigo Testamento, e assim a gente vai somando, tirando nossa conclusão de que realmente ele está voltando. Com certeza. E o livro, né, o livro Apocalipse, onde o fim é o começo, ele vem compilar essas ideias, porque às vezes a pessoa fica meio perdida. Ela escuta uma tese na internet, uma tese de um futurista, de um preterista, do historicista, e ela fica perdida, mas do que ele está falando, em que ponto que ele está tocando? E o livro ele vem justamente sintetizar e organizar essas ideias, para que quando qualquer pessoa que está aqui nos acompanhando futuramente for assistir qualquer vídeo ou pregação, ele vai conseguir identificar na hora. Opa, já sei onde eu estou. A pessoa está falando sobre uma tese futurista, sobre determinado tema, e nesse nível de interpretação está falando sobre. Você consegue compreender melhor, inclusive a compreender o que o pastor está dizendo, né, na pregação, no sermão que o pastor vai estar dando. Por isso que é um livro interdenominacional. Você que é de outra, congrega em outra igreja, você que é ministro evangélico, não fique receoso em adquirir o livro, porque ele será de muita importância lá na pregação do Evangelho, lá na sua congregação, e também para o seu próprio convencimento, né? Entender que existem outras correntes, não existe somente uma, né? Existem outras formas de conceber aquela mesma revelação bíblica a respeito da escatologia. É isso, pastor Genival. Quem tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Semana que vem, 144 mil selados. Às vezes dá uma sensação de que muitas pessoas têm uma sensação de que algumas pessoas há uma certa rejeição por enquanto. Eu tiro essa conclusão baseado no mundo em que eu vivo e das pessoas que a gente convive, que é muito difícil a interpretação, é muito complexo, só que há uma sensação dentro de mim que vai chegar um momento em que essas pessoas vão ficar procurando, cadê o livro? Agora precisar de entender sobre essas coisas. Cadê? Está acontecendo aquilo que a gente está registrando hoje, nessa data. Tudo isso aí é profético, é escatológico e vai acontecer. Amigos telespectadores, ouvintes, seja você religioso ou não, católico, espírita, evangélico, não importa sua denominação cristã, como o Luiz falou, nós somos interdenominacional, não tem fronteiras religiosas. Não tem muros, sabe, denominacional. O que tem é o reino de Deus e nós temos que trabalhar para esse reino de Deus. Não se esqueçam de que eram 12 tribos, mas era o mesmo Deus de Israel para todos. Assim também para nós, nos dias de hoje. Então, eu quero agradecer a todos vocês terem ficado conosco até agora. Quero fazer os meus agradecimentos às pessoas que têm colaborado, contribuído para manter esse ministério É Tempo de Oração e, consequentemente, esse canal, né, É Tempo, que é uma concessão do ministério. Então, nós agradecemos todos vocês. Deus abençoe todos vocês que têm orado, que têm ajudado de alguma maneira. Tá bom, Luiz? Muito obrigado pela tua participação mais uma vez, meu irmão. Creio que Deus realmente nos uniu para cumprirmos essa missão. Amém, pastor Genival. Forte abraço. Forte abraço a todos os ouvintes. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar, adquirir o seu livro. E sábado que vem, aguardo todos aqui, mesmo horário, para falar a respeito do tema de 144 mil selados. Forte abraço a todos. Tchau.